Olá pessoas, aqui é a Marcela do Lavanda Tarô. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. A leitura de hoje é para a gente desvendar os pensamentos dessa pessoa em relação a você. Então, o que ela está pensando a respeito de você ou da situação de vocês. É uma leitura coletiva, então você precisa adaptar a informação que você está recebendo aqui à sua situação ou o tipo de interação que você tem com essa pessoa, tá? Nós temos duas opções, a ametista é a primeira e a opalina é a segunda, tá? Você se concentra, pensa na pessoa, escolhe o seu montinho, que eu também vou me concentrar aqui para pegar as informações para você. Então, vamos ao primeiro grupo. Ametista. Pensamentos. Essa pessoa em relação com o solente 1. Rainha de ouro, essa pessoa tá vendo você muito tranquilo ou muito tranquila nessa situação, né? Tá vendo você assim, se dando valor, né? Mantendo a sua estabilidade, não tá perdendo a cabeça, de repente não tá correndo atrás, talvez esteja inclusive até se focando nas próprias coisas, os próprios amigos, a família, o trabalho, né? Os bens materiais. Essa pessoa está vendo você lidando com a situação com muita tranquilidade, tá? Ah, não está correndo atrás de mim, ah, não está se descabelando, ah, não está se desesperando por mim. Três de espadas, sabe que magoou você, tá? Sabe que lhe fez mal de alguma forma, teve uma atitude com você que você não merecia. Por que eu digo isso? Porque essa pessoa vê você com grande valor, tá? Então, se ela lhe fez mal, você não merecia o que ela lhe fez, né? Porque ela enxerga assim, que foi uma sorte para ela encontrar você, que a interação de vocês foi uma interação rica, que trouxe uma série de aprendizados para ele ou para ela. Você é uma pessoa que se valoriza, você também valoriza o outro, então até a sua forma de se relacionar é uma forma sempre puxando o outro, levantando o outro, sempre, né, ajudando, nutrindo a situação, né, há sempre uma atenção especial para com o outro. Então essa pessoa vê você de uma forma muito positiva, né? Ela pensa em você de uma forma positiva e pensa que pode ter te magoado muito, tá? Uma coisa não exclui a outra. Se ela tá vendo você hoje muito tranquilo ou muito tranquila em relação à situação de vocês, então você não tá se descabelando, não tá correndo atrás, não tá choramingando, né? Não tá pedindo para voltar ou nada desse tipo, isso está fazendo mal a ela. Ela está sofrendo com isso. Talvez ela tivesse o hábito de ser sempre procurada,
ou de ser paparicada, ou ela acha que isso é necessário para ela se sentir amada. Tem gente que é assim, né? Que precisa ser paparicada para se sentir amada ou qualquer coisa do tipo. E pode estar magoando ela, tá? Ela pode estar sofrendo. Aqui me passou muito isso. Eu não falei, mas passou na minha cabeça. Ela pode já estar até achando que você nem quer mais nada com ela, né? Então, o consulente 1 já está se valorizando, já está cuidando das próprias coisas. Poxa, eu fico chateado com isso, né? Então, de repente, a sensação de estar perdendo você é uma sensação magoante, tá? Aqui, tô falando. Essa pessoa se sente magoada e tristonha. Aqui tem um arrependimento, né? Por algo que fez ou algo que não fez. Quer dizer, alguma coisa que aconteceu ou deixou de ser feita leva a magoar você nessa situação. Uma pessoa que ela acredita que não merece ser magoada. Ela se sente arrependida e culpada por ter feito mal a você. E se de alguma forma ela está tendo a percepção de que você não está mais se importando com essa situação, que você está se colocando em primeiro lugar, está piorando a culpa dela. Né? Além dela sentir uma culpa em relação ao mal que lhe fez, tem um arrependimento por ter feito. Né? Então é como se ela sentisse que foi ela que promoveu, né, o fato de você hoje não estar mais tão dedicado a essa situação, porque você se sentiu muito magoado com algo que foi feito ou alguma atitude que precisou ser tomada e não foi tomada. Ela se sente culpada por ter promovido isso, né? E sente um arrependimento por ter feito mal a você, porque hoje ela se sente triste, de repente, de você não estar mais investindo na situação de vocês como você investia antes. Me passa muito isso, você é muito dedicado e essa dedicação agora você está tendo a você mesmo, né? Então, aquilo de alguma forma faz essa pessoa se arrepender ou de não ter agido antes ou de ter cometido algum erro com você. Ela não desacredita assim totalmente dos seus sentimentos, tá? Ela não desacredita, porque aqui tem 2 copas que estão em pé. Tem 3 copas derramadas e 2 em pé. Então, ela tem sentimento, 2 de copas. Sentimento compartilhado. Então, ela tem sentimento por você. Ela não desacredita que você goste dela ainda. Tá? Ela acha até que você ainda gosta dela, mas que você ficou tão magoado com algo que aconteceu que você pode, né? Você pode ter seguido sua vida ou pode ter dado um basta nessa situação ou mudado de atitude, independente dos seus sentimentos aqui, tá? Aqui a gente tem o Rei de Copas. Essa pessoa gosta muito de você, tá? Ela se sente magoada, se sente gostando profundamente, sente a necessidade de não falar sobre isso. Inclusive, ela não fala que se arrepende, ela não fala que sente culpa, tá? Não fala o quanto gosta de você, que é muita coisa, tá? Se sente magoada, triste por ter derramado essas 3 taças aqui entre vocês, então não sei o que ela aprontou, tá? Que lhe fez mal, a ponto de você chegar numa posição em que você está se valorizando, você está vendo essa situação sem desespero, sem tranquilidade, não está correndo atrás, e isso deixa essa pessoa mal. Então essa pessoa pensa que ela, de alguma forma, pode ter promovido com ações ou falta de atitude dela um mal-estar entre vocês. Ela se sente culpada por isso, arrependida por isso, e se sente chateada por você não estar, neste momento, se mostrando extremamente dedicado ou dedicada a resolver isso. Não tá, você não tá. Aqui eu não vejo desespero da sua parte. Eu vejo desespero por parte dessa pessoa. Essa pessoa, né? Então, você já se magoou muito, você deu um basta nisso, agora quem está desesperada é essa pessoa, tá? Então, essa pessoa pensa
porque ela não está bem. Aqui tem um peso na consciência, tem um arrependimento. Ela ainda tem sentimentos por você, então ela pensa que ela deve esconder aquilo que ela ainda sente por você, porque talvez você não esteja demonstrando mais o mesmo nível de sentimento de antes. Então ela vai se expor para quê? Tá? Aqui tem bastante sentimento de amor, de carinho, seja o que for, e de mágoa também, tá? De mágoa, se sente chateada, de repente por estar longe ou por não estar tendo mais contato, tá? É o que eu falo, essa pessoa ainda tem sentimento e ela acredita ainda que você ainda tem sentimentos por ela, o que não lhe impediu de se valorizar nessa situação, de alguma forma, né? Depois, de repente, de uma decepção muito grande, tá? Vamos ver o que sai aqui para cruzar com esse rei. O dependurado. Tô falando que essa pessoa sofre, é uma carta de sacrifício, né? Deixa eu tentar ajeitar aqui. Eu ultimamente estou com muita dificuldade de ajeitar a câmera. Vamos subir. Agora foi, tá? Então aqui, essa pessoa, ela enxergou você preso nessa situação por bastante tempo, né? Então, você é como se você estivesse ali, estando bem ou estando mal, você estava ali investindo nessa situação, é isso que ela pensa. Mas também quando você começou a enxergar as coisas de forma diferente, você começa a se colocar em primeiro lugar e se valorizar. E essa pessoa está nesse momento sofrendo de repente sua ausência, sua desistência, né? Ela sofre com isso. Para ela é sacrificante assumir uma posição de que ela não se move, de que ela não faz nada para resolver, ou de que ela não é capaz de falar o que ela está sentindo, né? Então, é uma pessoa que está guardando tudo para ela. Não sei se vocês ainda estão em contato. Se vocês estão em contato, ela está fazendo de tudo para demonstrar, para esconder a tristeza dela. Ela está demonstrando, de repente, uma tranquilidade, né? Talvez esteja até tratando você bem, com carinho, mas o nível de sentimento que ela tem por você é muito grande, a ponto de que se vocês estão afastados, estão brigados, ela tá muito triste com isso, tá? A princípio, ela tá se vendo atada nessa situação, né? Vamos torcer para sair mais de movimento nessa situação. A princípio, não tem movimento nenhum aqui. Eu tô esperando essa pessoa me procurar, agir, sair do silêncio ou sair da inércia que causou para a gente resolver isso. Ela tá parada, tá? Ela tá parada por quê? Porque eu já falei, ela não sabe lidar com a postura que você tá assumindo agora, tá? Ela não sabe lidar. Então, aquela coisa que você tinha antes de procurar, de ter o carinho, de querer conversar, sempre estar propondo resolver as coisas, né? Conversando, no diálogo, com calma, com paciência. Você agora está usando toda essa sua forma de agir com você mesmo. Está sendo paciente com o seu próprio processo, está focando em você. Essa pessoa, enquanto você estiver agindo como você está agindo agora, tá? Em prol de você mesmo, ela se sente presa ao seu comportamento, tá? Na cabeça dela, de alguma forma, talvez você esteja até seguindo em frente. Para algumas pessoas, a Rainha de Ouros já está comprometida, então você já pode estar numa outra relação, você já pode ter seguido a sua vida, né? O fato dela enxergar você sólido em você mesmo ou numa outra relação faz com que ela não haja, tá? Não haja. Faz com que ela fique parada, tá? Sempre me passou desde o início essa coisa do eu acho que não me quer mais, eu acho que eu perdi, eu acho que, né, não tenho o que resolver, né? Eu me sinto triste, me sinto arrependida e vou guardar isso para mim, porque eu acho que
o consulente 2 pode não estar assim numa vibração de querer saber o que eu sinto ou de querer ouvir o que eu falo, tá? O pajem de paus, essa pessoa tem uma vontade, ela pensa, tá? Em te mandar uma mensagem, em te procurar sem pensar muito a respeito, né? Ela tem uma consciência de que ela foi infantil com você, ela foi matura, né? O que te magoou nessa situação? A imaturidade, a inconsequência dela, a mania dela de só fazer as coisas baseada no que ela estava a fim de fazer, uma carta de paus, né? Então gera desejo, gera ação sem pensar muito naquilo que está sendo feito, né? Então assim, a pessoa muitas vezes agindo sem pensar, inconsequente nas ações, ela hoje, ela tem consciência disso, de que as atitudes dela, por isso tem culpa, né? As atitudes dela, infantis e imaturas com você, geraram um sofrimento em você que gera uma mudança da sua parte. E ela é muito presa nisso, na culpa que ela sente, tá? Talvez ela mesma ache que aquilo que ela fez para você foi imperdoável. Isso não é para todo mundo, mas se ela acha que é imperdoável, não tem porquê dela procurar, tá? Por isso que ela sofre calada, fica quieta na dela, não fala nada, tá? Até porque ela não quer ser desvalorizada por você caso ela lhe procure, tá? Essa pessoa pensa constantemente em te procurar. Pensa com frequência. É presa nisso, tá? Inclusive de alguma forma assim, muito impensada. Eu vou mandar uma mensagem e acabou. Só que ela tem um certo medo de mandar uma mensagem sem muito planejamento e isso estremecer mais a situação, causar mais tristeza, causar mais sofrimento, porque de alguma forma ela acha que você pode não receber muito bem o contato dela, tá? Então, toda a leitura é direcionada para isso, é direcionada para o fato de que essa pessoa não está sabendo lidar com a sua atitude atual, tá? A sua atitude atual causa um receio de contato, tá? E causa uma paradez na situação, porque talvez você fosse a pessoa que sempre procurava, tá? Por quê? Porque a Rainha de Ouros é extremamente generosa, uma pessoa generosa, né? Então, sempre que você quis resolver algo com essa pessoa, você nunca se importou de procurar, você nunca achou isso uma humilhação, né? Essa pessoa enxerga isso, tá? Então, assim, você sempre teve a generosidade, a compaixão, a paciência, a tranquilidade para resolver e essa pessoa sempre travando emocionalmente a situação. É natural dela, ela é assim e ela continua assim, tá? Então, quanto mais você mostra que você agora está sendo generoso com você mesmo, né? Cuidando das suas atitudes, se solidificando quanto pessoa, mais ela fica insegura, tá? Insegura de agir. Então, ela tem que pensar numa outra forma de aproximação, não pode ser uma coisa impensada, né? Não pode ser um meme bobo, porque você pode receber mal aquilo, tá? E isso gerar mais mal-estar nessa situação, mais do que ela já causou. Viraram 2. E você está demonstrando frieza também, né? Você está mostrando um distanciamento, de alguma forma você pode ter cortado essa situação. Essa pessoa não te esquece, tá? Ela pensa na conexão de vocês, mas ela não sabe o que fazer com essa conexão. Não sabe. Se essa pessoa tentou seguir em frente, tentou conhecer outras pessoas, falando da energia, se ela tentou ser racional, abandonar a situação de vocês e seguir em frente, conhecendo novas pessoas, ela se deu muito mal nessa situação. Muito mal, porque ela não consegue esquecer você. A carta dos enamorados, tá? Não consegue. E me parece que
quanto mais o tempo passa, mais profundo fica o sentimento. Mais ela tem o entendimento de que o que ela sente por você é muito grande, tá? Mas o que ela vê da sua parte? Ela vê uma frieza, um distanciamento, uma desconfiança, tá? Das atitudes dela, você está extremamente desconfiado em relação a ele ou a ela. Para algumas pessoas até bloqueou qualquer tipo de contato dessa pessoa com você porque você está se protegendo, né, de sofrer mais com as atitudes infantis dessa pessoa. Ela se sente arrependida de ter gerado esse tipo de comportamento em você. Você pode, inclusive, ter cortado a situação com essa pessoa, ter se cansado, né? Se magoado muito e ter cortado. E ela tá vendo você frio, racional, distante, calculista, tá? Mas aqui você tá esperto. É por isso que me passou desde o início. Talvez você tenha dado muito tempo, tenha tido muita paciência, você se fixou muito naquilo que você planejava com essa pessoa, você teve toda a paciência de lidar, esperar que ela se permitisse, que ela se abrisse para essa conexão. Você também sabe que há uma conexão. Isso talvez justifique o tanto de investimento, mas agora você está esperto, você está ligado, né? Ah, não é porque há uma conexão que eu tenho que passar a minha vida inteira sofrendo na mão dessa pessoa, né? Tudo tem limite aqui, você colocou um limite, tá? Para algumas pessoas você botou uma barreira, por isso ela sofre por não conseguir te acessar, não consegue. E pensa nisso com muita constância, pensa no que sente, pensa no que se transformou a interação de vocês, por conta de atitudes dela, por conta de maturidades dela, se arrepende, sofre, sabe que lhe fez sofrer, tá? Mas aqui eu não vejo essa pessoa agindo, porque sai a carta do contato e em seguida sai a rainha de espadas, que traz o embarreiramento desse contato. Então aqui para muitos você bloqueou essa pessoa. Ou você não está respondendo, ou você está reticente, não está dando muita conversa, tá? Você não esqueceu essa pessoa, ela acha isso. Ela acha que você ainda gosta dela, mas que tudo que foi causado no seu emocional nessa situação dita hoje a sua forma de agir com ele e com ela. E ela se arrepende de ter transformado isso, né? De ter criado esse mal-estar que muda as suas atitudes nessa situação. E ela não sabe lidar com a pessoa que você é hoje, não sabe, tá? Uma orientação para você. Ah, já me esqueceu. Não, sinto muito, não esqueceu nada, mas também acha que você também não esqueceu. Ela gosta de você e acha que você também ainda gosta. Só que você está muito sofrido, muito desapontado, muito magoado com tudo que foi feito. Então que hoje você tem um olhar diferente da pessoa que ele ou ela é. Independente da conexão, né? Ah, não, eu vou aguentar qualquer coisa por essa conexão. Não, você não vê mais dessa forma. Não vê. Tá? Agora, nesse momento, ela enxerga que não há mais uma 100% de disposição da sua parte de ficar aturando qualquer coisa por causa de alma gêmea, chamar gêmea, o que quer que seja. Ela não vê você mais aturando isso, não. Me passa muito isso, você falando aqui, né? Tudo tem limite. Cheguei no meu limite, é isso aqui, tá? Eu te amo, mas eu saio dessa situação, mesmo te amando, porque não dá mais. Sonetizou.
Recado para o consulente 1. Conecte-se com a natureza. Você rejuvenesce e é inspirada ao passar tempo ao ar livre. A Rainha de Ouro já fala sobre isso. Aterramento. O aterramento, o contato com o solo, o contato com o meio ambiente, tá? Traz equilíbrio. Equilíbrio emocional, equilíbrio racional. Então, assim, limpa seus pensamentos, organiza sua cabeça. Então, se você está precisando decidir alguma coisa, uma carta de dúvida, carta dos enamorados, continuo investindo, esqueço essa pessoa, sigo minha vida, né? Se você está em dúvida do que você deve fazer com essa pessoa, vai buscar um ambiente natural para ter a tranquilidade que você precisa, tá? O equilíbrio que você precisa para poder tomar decisão em relação a essa pessoa aqui. Essa pessoa, eu não vejo ela desistindo de você, eu vejo ela sem saber o que fazer para retomar um contato, tá? Não há desistência, não há falta de sentimento, tá? Então aqui você precisa tomar uma decisão real, a rainha que está em dúvida, tá? Uma decisão real com relação a essa pessoa, tá certo? Vamos para a segunda leitura. 2. Pedra da Lua, né? A opalina. Pensamentos dessa pessoa em relação ao consulente 2. Ou em relação à situação com o consulente 2. 2 pensamentos dessa pessoa. Tá entediado sem você. Ou vocês não estão se vendo tanto, ou não estão se vendo mais. Essa pessoa, não vou mentir, pode estar seguindo a vida dela, pode estar ficando com outras pessoas, porém está insatisfeita com o que a vida está lhe oferecendo, tá? Então, são pessoas legais, está escolhendo até pessoas bacanas e tal, porém nenhuma delas é você, tá? No quesito sentimental e muitas vezes também no quesito íntimo, tá? Então, se essa pessoa já teve intimidade com você, as pessoas que vieram depois de você são pessoas que não chegam aos seus pés. Você é a copa que vem enviada por Deus, né? Poxa, aí eu tô aqui mal criadinho ou mal criadinha, poxa, não tem a copa que eu quero. Por que que não tem? Pode ser distância geográfica, vocês podem estar bem e não estarem conseguindo se encontrar sempre, tá com saudade. Se vocês estão mal, estão afastados, finalizados, essa pessoa tá experimentando novidades e as novidades não são a mesma coisa que você. Tá entediada. Vamos ver o que é mais que sai dessa história aqui, ó. Grande potencial dessa pessoa estar ficando com outras pessoas, 7 de copas, tá? Então, aqui, ó, ela tem várias opções. Ah, tem a pessoa do trabalho, tem a pessoa do aplicativo, tem a pessoa da rede social. Ah, todo mundo muito legal e tal, mas ninguém é o consulente 2, tá? Eu já tinha falado nessa carta. Existe um grande potencial dessa pessoa ou estar projetando isso, né? Pensamentos dela, projetando, não, agora eu vou conhecer outras pessoas, vou parar de ficar pensando no consulente 2 e vou tentar conhecer novidades e tal, tá? É o que ela pode estar pensando, ou ela já pode estar fazendo, tá? Ou ela pode ter feito. Se vocês estão afastados, era uma pessoa que não estava focada, que é muita copa para essa pessoa se focar. Ela não estava focada na situação de vocês, tá? Aí depois no final ela que fica expondo o dedo.
Então, se você está vendo a rede social dessa pessoa e está vendo ela, ai, super legal, se divertindo, né? Tá sempre rodeada de gente, né? Ficando com uma pessoa diferente por final de semana e se mostrando feliz com isso, sinto muito, não tá nem um pouco feliz, tá? E aqui ela pode estar realmente fazendo isso, mas ela tá começando a pensar que não tá adiantando de nada ela ficar tentando sanar a saudade que ela sente de você, ficando com outras pessoas, porque as outras pessoas não chegam aos seus pés, né? Então, você foi a pessoa trazida pelo destino, a temperança, né? Então, ela teve oportunidade de viver alguma coisa muito legal com uma pessoa como você, de repente ela acha que vocês até tinham diferenças que vocês precisavam equilibrar, mas que talvez fosse uma questão de tempo para que isso acontecesse. Ela pode ter sido muito imediatista, né, na interação com vocês, então de repente não deu o devido valor, né? Não se focou na interação de vocês e achando que de repente tudo que vinha depois era tão interessante quanto ou mais interessante do que você. Hoje ela acha que ela devia ter investido mais o tempo dela na situação de vocês. Devia ter, de repente, tentado resolver as diferenças. Por quê? Porque ela sente que você é especial, né? Ela pode ter percebido isso só depois que ela perdeu? Pode ter percebido. Depois que ela perdeu você, porque ela não deu o devido valor ou não teve a devida paciência de ajustar as coisas, né, entre vocês para que as coisas ficassem bacanas e dessem certo. Aí ela vai e investe um monte de pessoa que ela vê que não tem nada a ver com ela. São pessoas até legais, mas assim, você era a pessoa que mais se encaixava, você era a pessoa que, né, hoje ela sente que você foi uma pessoa que cruzou o destino dela, não foi à toa, e que ela pode ter estragado isso sendo confusa emocionalmente em relação à situação de vocês aqui, tá? Ela pode estar tentando se acalmar, ela pode estar, por exemplo, ficando com Deus e o mundo, e hoje ela pensa assim, poxa, eu preciso me acalmar, preciso parar com isso, que eu já entendi que eu não vou encontrar em ninguém aquilo que eu encontrei no Consulente 2, eu tenho que aceitar isso, tá? E aqui vamos ver se ela vai traçar alguma estratégia, se ela pensa em traçar alguma estratégia de ação, de repente para resolver isso, tá? Que existe entre vocês, parece ter um hiato, um buraco nessa situação aqui, de alguma forma, tá? Ah, se vocês têm distância geográfica, eu não vou mentir para vocês, existe a possibilidade dessa pessoa ter ficado com outras pessoas, mesmo vocês estando bem, tá? Vocês têm uma relação que há distância geográfica, essa pessoa, de repente, sei lá, nos momentos de carência ou nos momentos de necessidade, ela pode ter perdido a paciência dela, né? E de alguma forma ter conhecido outras pessoas sem você saber, tá? E só serviu para ela ter mais certeza de que é você que ela quer. E aí essa fase já tá passando, quer dizer, a fase dela fazer bobagem com a relação de vocês e tentar se testar com outras pessoas, ela já tá entendendo que foi uma grande bobagem que ela fez. Não, bora me acalmar, botar a cabeça no lugar, né? Porque não tem ninguém que se compara ao Consulente 2, tá? Então aqui precisa haver diálogos. Vocês estão juntos e a distância geográfica, tá na hora de conversar um pouquinho sobre isso, tá? Eu não sei o que é, tá vendo? Não sei se teve briga, não sei se o entorno é complicado, se vocês queriam coisas diferentes. Para a grande maioria, você queria uma coisa, essa pessoa queria outra. Você pega essa pessoa num momento em que ela não tá nem um pouco séria, né, nas relações dela. Vocês não conseguem acertar
o passo de vocês a tempo, né? Então falta tranquilidade, falta investimento de tempo para equilibrar as coisas entre vocês. Falta essa pessoa enxergar como era divino aquilo que vocês estavam tendo. Você investiu aqui, me passa isso. Você com mais seriedade tentando investir, né? Então você enxergou a qualidade daquilo e essa pessoa não enxergou. Hoje ela sabe disso, né? Vocês queriam coisas diferentes, por quê? Porque ela não foi capaz de enxergar, né? Como que aquilo que vocês estavam vivendo era bacana, era divino, era legal, era de destino, né? Então ela estava ali com uma pessoa que era uma pedra preciosa na mão dela, né? Ela precisa perder para valorizar. Basicamente é isso que eu vejo aqui, tá? Para algumas pessoas houve até desentendimento, mas não é para todo mundo, né? Então houve o desentendimento entre vocês, vocês podiam estar se relacionando, essa pessoa não foi séria com você, ela foi desleal, você descobriu, né? E aquilo ficou um mal-estar danado. Então essa pessoa ela precisava se equilibrar, ela não conseguiu equilibrar a cabeça dela para se focar na situação de vocês a tempo de vocês ficarem juntos de uma forma saudável. Essa é a realidade. Ela sabe disso. Pô, precisava ter botado a cabeça no lugar. Precisava ter sido capaz de enxergar a preciosidade que era o consulente 2 na minha vida. Eu não tive essa seriedade, não tive esse foco, as coisas não deram certo porque cada um queria uma coisa, né? Então é como se ela tivesse dentro da cabeça dela justificando por que a coisa desandou. Ou por que vocês brigaram, ou por que vocês se afastaram de alguma forma. Aqui me passa muito isso, um desentendimento de alguma forma, né? Ou você falando assim, cara, essa pessoa não vai me oferecer nunca aquilo que eu quero receber, então não vou ficar aqui brigando, tá? Então é como se ela hoje estivesse tendo um reconhecimento, tá? Do valor daquilo que foi oferecido, né? E tendo o entendimento de que aquilo pode ter sido estragado, né? Ou por uma falta de responsabilidade dela, uma falta de dedicação ou imediatismo da parte dela. Pô, 10 copas. Então, aqui literalmente é o caso da pessoa que descobre o sentimento depois que perde, gente. O que mais eu posso dizer dessa pessoa? Uma pessoa tapada, sinto muito dizer. Tava com uma pessoa de destino na mão, que é você, tá? Tava com uma pessoa de destino, uma relação tão bonita que poderia ser. Aquilo que você estava oferecendo, sendo oferecido para ele ou para ela, era algo muito bonito, tá? A temperança. Talvez precisasse de mais tempo, mais investimento dessa pessoa, mais dedicação que ela não teve. Só que ela está enxergando isso agora, sabe? De repente estava tão focada na farrinha e nos contatinhos que não enxergou. Aí agora tá aqui, ó, bracinho cruzado. Pô, perdi um 10 de copas. Pô, perdi a oportunidade de ser feliz com uma pessoa pro resto da vida. A temperança já fala do tempo. Ela hoje é como se ela se enxergasse a longo prazo, né? Ela enxerga a situação a longo prazo. Final feliz. Feliz por muito tempo. Tá? É bem interessante como me passa muito isso, essa coisa do antes eu não vi o valor, agora eu tô vendo que eu perdi. Pode ser aquela pessoa, existem muitas pessoas que são assim, estão vivendo algo legal, mas ela nunca acha que ela tem que parar ali, porque ela acha que algo legal também pode vir depois. A pessoa que vem depois também pode ser legal, ou de repente pode ser melhor. Né? Então ela está sempre caminhando, ela nunca para naquilo de valor que ela encontra. Só que aqui ela se deu muito mal, porque se ela seguiu em frente com uma dessas copas aqui que ela usou para desvalorizar a situação de vocês,
ela se deu muito mal, porque hoje ela tem uma percepção de que a chance dela do 10 de copas foi com você, que ela não valorizou antes. Então você queria isso, você queria bancar uma relação bacana com essa pessoa. Pô, essa pessoa ainda pode ter sido criadora de caso, criadora de barreira, sempre criava alguma coisa para dizer que não dava, que não rolava, né? Você tentando resolver as diferenças, essa pessoa sempre, né, criando problema, criando dificuldades, né? A pessoa que pode ter criado dificuldades entre vocês. Me passa uma coisa muito cansativa. Carta do mundo virou. Você tem dúvida de que essa pessoa gosta de você hoje? A carta do mundo e 10 de copas do lado. Eu não sei mais o que dizer, tá? Essa pessoa tem uma visão hoje, pensamentos dela, de que ela desperdiçou uma completude tremenda com alguém para farrear, para fazer o que ela estava afim. O que ela estava afim na época era só sair para beber com os amigos. Olha o que ela perdeu. Então, quer dizer, a falta de foco, qual é o entendimento que ela tem? A falta de foco dela, a confusão emocional dela com relação à interação ou à relação de vocês, pode ter levado a um fechamento de ciclo entre vocês. Essa pessoa ainda tem um receio, tá? Desse ciclo ter se fechado. Será que tem volta? Será que eu consigo recuperar isso? Será que a indisposição que ficou entre nós fecha esse ciclo em definitivo? Outra carta aqui, ó, parceria, companheirismo, construir algo junto durante muito tempo. Então, tá ficando com um monte de gente. Gente legal pra farra. Porque não tá vendo parceria, não tá vendo valor nessas interações. O valor da relação estava na relação que ela tinha com você. Tá? 3 de ouros. E mais uma carta que indica que essa pessoa pode ter colocado terceiras energias na interação de vocês. Então pode ter arrumado uma outra pessoa, ou a terceira energia. Com essa carta pode ter sido trabalho, família, né? Dinheiro, farrinha também, tá? Então hoje ela enxerga que o companheirismo que ela tinha com você, que aqui a gente tem a carta do tédio afetivo. O companheirismo que ela tinha com você era uma coisa divina que não se encontra em lugar nenhum, tá? Eu vi isso desde o início, você lutando, tá? Para viver isso daqui com essa pessoa e essa pessoa desgastando todo o serviço que você fazia de solidificar na vida dela, ela ia lá e desgastava, criava dificuldade, criava problema, né? Era desleal, tinha atitudes que não eram bacanas com a interação. Aí hoje ela tá te amando mais do que tudo, ela tá enxergando que você é tudo de bom, ela tá enxergando que ninguém entregou para ela ou entrega para ela hoje a parceria que você entregava. Você era aquela pessoa com que ela podia contar, inclusive financeiramente, se ela precisasse. Como é que ela sabe que ninguém entrega? Ela tá testando. Tô falando isso desde o início. A pessoa não me parece estar, né? Talvez agora ela esteja se assossegando dentro da casa dela, mas antes ela não estava sossegada na casa dela, choramingando por você. Ela estava testando as possibilidades dela. E foi no que ela testa as possibilidades dela é que ela vê que nada que ela encontrou depois de você se compara a você. Tô falando isso desde o início.
A carta do mundo, o 10 de copas, a temperança, nada se compara ao que era oferecido por você nesta interação. Nada. Ninguém. E ela se questiona, será que, né, essa parceria acabou? Será que esses planos acabaram? Será que esse sentimento acabou? Será que não tem, com o tempo, como recuperar isso? Tem um receio disso ter se perdido em definitivo. Aqui você deve ter saído muito cansado. Eu não paro de olhar para essa carta, tá me dando um cansaço. Você lutou muito, muito por essa situação. Você tentou de todas as formas fazer essa pessoa enxergar a qualidade da conexão que vocês tinham e a importância, a profundidade, e ela não fez isso. Sinto muito. Enquanto vocês estavam juntos, ela não foi capaz de enxergar nada do que você mostrou e falou para ela. Ela hoje está enxergando. Hoje ela enxerga. Hoje que talvez você não queira mais ela, que você, né, esteja aborrecido, não tenha mais confiança naquilo que você sente. Hoje ela enxerga tudo o que você falou para ela antes, a carta do dependurado. Sente sua falta, sente que você foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele ou dela e pensa nisso com muita constância e de forma sofrida. Presa no 10 de copas, que ou era ou poderia ter sido com você. Tá? Essa pessoa, ela tá numa posição em que ela está parada. Eu não vejo ela se movimentando para tentar resolver isso. Eu vejo ela, de repente, dando tempo ao tempo, tá? Não sei que indisposição que ela causou aqui. De repente, dando tempo ao tempo para que isso se resolva com calma, talvez entregando nas mãos de Deus aí para resolver, tá? Mas há uma luta interna nela, tá? Na cabeça. Ela pensa com constância no que ela deve fazer, como é que ela vai se desamarrar dessa situação que ela causou, de não ter enxergado o valor disso tudo antes. Ela tem uma luta interna na cabeça dela, ela pensa nisso com muita constância, tá? E não está bem. Então, se vocês não estão se vendo, não estão se falando, aqui é além do que é o físico, assim, na questão íntima, né? Além do beijar na boca, tem sentimento e tem, como é que eu vou dizer, a amizade. Essa pessoa, ela sente falta, inclusive, de falar com você. Porque não era só beijinho na boca e qualquer outra coisa. Vocês tinham um diálogo legal, né? Você era uma pessoa com ela podia conversar sobre as coisas e tal. Ela sente falta do caráter amigo da interação de vocês também. Então, ela sofre. Ela sofre bastante, né? Tem uma visão bem holística da interação. Hoje, ela pensa e enxerga dessa forma, tá? Então, se tinha tudo. De repente, tinha o físico, tinha o coração, né? Tinha a parceria, tinha a amizade, tinha a solidez, né? Ela enxerga como completo o mundo e a temperança, né? Que talvez precisava de ajustes, talvez precisasse de ajustes que hoje ela acha que vocês poderiam ter levado talvez algum tempo para ajustar, mas ele era possível. Talvez antes ela achasse, por isso que eu falei do imediatismo. Ai, não, tem muita coisa para organizar, para ajustar nessa situação. Quer saber? Vou seguir em frente, né? Não deu o valor, o peso da conexão antes. Tá dando agora, tá? Orientação para o consulente 2.
Olha só. Filho. Seu filho é vigiado e protegido conforme explora o seu mundo. Aqui me passa muita questão da criança interior, né? Vou tirar mais uma aqui. E me passa a imaturidade da criança, né? Então, pessoa imatura, boba. Por isso que eu falei, que coisa mais tapada. Não enxergar um nível de conexão dessa. Quando está acontecendo, né? Mas talvez assim, conforme o tempo foi passando, né? Essa pessoa, ela foi amadurecendo, a visão dela das coisas, aprendendo, ganhando experiência, talvez, aqui fala de proteção, talvez orientado pela espiritualidade, a temperança, essa pessoa, ela passou a ser capaz de enxergar. É como se antes ela fosse imatura, boba, e não fosse capaz de enxergar um nível de conexão como você enxergou, essa pessoa não enxergou. Hoje, ela enxerga a mesma coisa que você enxergava. Né? Como se fosse uma criança saindo para uma aventura. Ó, vamos lá, espiritualidade direcionando, né? Vamos lá, vamos aprender uma série de coisas aqui para ver se você amadurece, tá? Me passa um pouco isso. Mas vamos tirar uma segunda carta. E saiu outra carta aqui, tem várias cartas de criança. Essa é outra carta de criança. É isso aí. Talvez essa pessoa esteja amadurecendo. Uma só. Cura emocional. Conforme o seu coração se cura de uma antiga dor emocional, você recebe amor e novas bênçãos. Aqui eu acho que você não quer mais essa pessoa não, hein? Né? Você vê essa pessoa como uma criança. Você vê essa pessoa muito boba. Né? Conforme seu coração se cura de uma antiga dor emocional, você recebe amor e novas bênçãos. E no caso dessa pessoa, essa pessoa talvez ela tenha uma questão de criança interior que ela precise curar, né? Que faz com que ela seja assim irresponsável afetivamente com os outros, mas a espiritualidade já está direcionando para ela crescer, tá? Só que é aquilo que eu falei, eu sinto que você dedicou muito a essa situação, a tentar fazer ela enxergar o nível de profundidade da conexão, mas eu sinceramente já vejo você curado dessa situação. Talvez essa pessoa tenha razão, talvez o ciclo já tenha se fechado para você. Muitas pessoas aqui não querem mais essa pessoa. Quer dizer, justamente quando ela passa a crescer e a enxergar coisas, você não quer mais. Você se curou. Tá? Se não é o caso, se você de alguma forma ainda quer essa pessoa, ainda se sente conectada a ele ou a ela, tá? Talvez você tenha que curar a tristeza, a mágoa, talvez de alguma forma tenha que praticar o perdão em relação a essa pessoa, porque aqui essa pessoa hoje, lamentavelmente não foi quando vocês estavam interagindo, hoje ela enxerga tudo com você, tudo. Então talvez você veja essa pessoa como uma boba, incapaz de lhe oferecer aquilo que você quer, que é o 10 de copas. Você, né? Você vê ela incapaz de ser um alicerce de uma relação. Então, hoje talvez ela esteja se melhorando. Talvez tenha levado algum tempo, tá? Mas talvez ela esteja se melhorando. E talvez se você quiser tentar de novo, aqui você vai ter que praticar o perdão, tá? Vai ter que se curar das dores que essa pessoa deixou em você para tentar de novo. Então, vai ter que fazer uma cura emocional antes de dar uma nova chance. É isso que significa, tá? Então, essas foram as leituras de hoje. Espero ter colaborado com vocês de alguma forma. Um grande beijo e até a próxima.